Pessoal, tudo bem com você? Hoje é o dia 21/5 e o tema de hoje é GPS. O caminho é colocado em nossa frente. Não importa se nasceu ou não nasceu crente. A partir do momento que vemos a luz, começa a luta em que o pecado seduz. Vamos engatinhando, depois andando, depois correndo e várias vezes tombando. E continuamos na jornada como um peregrino nessa estrada. Bifurcações nos deixam duvidosos, com curvas e trechos melindrosos, penhascos por todas as direções, quase caindo por distrações. Caímos na real e nos vemos perdidos. Preciso voltar, estou decidido. Aciono o GPS, escuto a voz do caminho, me dizendo em alto e bom som: você não está sozinho. Ele recalcula minha rota. Me instrui, me adota, me leva até onde ele deseja, me coloca a meta que seu coração almeja. Assim eu volto, meus passos eu converto, até que na porta, percebendo o aperto, escuto a voz como de um lindo hino: você chegou ao seu destino. Hoje a nossa colher poética está em Provérbios 22:6, que diz o seguinte: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Esse versículo eu cresci meditando nele. Meus pais trabalham com transporte escolar e no vidro traseiro da van deles, eles sempre colocaram esse versículo. Claro que numa versão um pouco diferente. Pessoal dos seguidores aí sabe essa piada interna. Numa versão um pouco diferente, eles colocavam esse versículo lá no vidro traseiro, e sempre que eu lia desde pequeno, acho que desde os meus 8 anos que eu vejo esse versículo assim sendo estampado sempre, eu pensava sobre ele. Fico imaginando quantos pais também, ao despedirem dos seus filhos e verem a van indo embora, olhou para aquela frase e também pôde refletir na palavra do Senhor. E isso, eu tenho um orgulhinho gospel aí dos meus pais por fazerem esse tipo de missão, porque isso é missão também. São missionários também, porque carregam no instrumento de trabalho a palavra do Senhor, e faz com que alguns pais possam ler e meditar sobre isso também. Nessa poesia eu quis trazer esse pensamento de como é bom ter Deus como nosso GPS. GPS é uma sigla para Global Positioning System. Ok. Que significa Sistema de Posicionamento Global. É o nome desse instrumento que é tão atual nos dias de hoje. Fica complicado, né? Tão atual tão atual e que é tão necessário nos dias de hoje. E é um instrumento de localização e direcionamento que a gente tem e que salva a vida, viu? Tá aqui em alguns lugares eles levam para uns caminhos meio estranhos, mas quando bem usado ele salva muita vida. E eu que o diga isso, eu que sou meio perdido, ele salva demais. E eu acho que já disse isso algumas vezes aqui, que eu amo fazer trocadilhos, né? E aqui na legenda desse vídeo eu fiz mais um. Eu fiz uma brincadeira com a palavra aí, e a palavra GPS pode ser também uma sigla para God Provides Salvation. Nossa! Deus provê salvação. No caminho dessa peregrinação terrena, a gente precisa estar com esse GPS, esse Deus provê salvação ativado. E a gente pode ser que ao andarmos aí a gente possa tá dando uma desviada para um lugar, para um outro, mas ele é especialista em recálculo de rotas. Recalculando rotas.
e faz que a gente volte ao caminho. Nossa, que livro bonito, amor. Bonitão. Enfim, de divagação de ideia. Vamos voltar a recalcular a rota. E ele nos traz de volta ao caminho da salvação, né? A partir desse cálculo de rotas. Ele fez isso ao enviar Jesus aqui para fazer esse cálculo de rotas, porque o caminho era esse, a gente estava vindo para outra direção. Ele nos fez voltar ao caminho da cruz. E ali na cruz, quando Jesus passou por aquela cruz, ele resetou todas as rotas que a gente estava indo e se direcionando para outros caminhos e colocou no caminho que é ele. Então eu peço para que você ligue essa localização dentro de você aí, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me e conduze-me no teu caminho. E assim ele te conduzirá até que eu chegue no destino final, que é o destino dos céus. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse dia 141. Muito obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê, ainda que não mereça, não pereça, mas tenha vida eterna. Venha, Pai, nos mostrar qual é o caminho da salvação, porque o Senhor é aquele que provê salvação a nós. Seja nosso GPS, Senhor, e assim como diz aquela música daquela banda estrangeira, Pai, Tu és o nosso GPS, e ainda quando a gente perde o nosso fone, Tu és aquele que nos orienta e nos coloca, Pai, de volta para a Sua vontade, para o centro da Tua vontade. Esteja com a gente, Pai, nos abençoando, nos guiando, e que a Sua graça nos baste, Senhor Jesus. Vem estar com a gente hoje sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Essa música que eu citei na oração, eu não sei o nome dela, mas é do Capital Kings, que é uma música boa também, é muito boa. É uma tipo eletrônica e é cristã, é bem legal. E ela fala exatamente isso, é uma música bem legal. Dá uma pesquisada aí que você vai encontrar. Coloca aí, GPS Capital Kings. Você vai achar, eu acho. Você vai achar. Não, você não vai achar. Mas enfim, você encontra aí. Eu acho que é You Never Be Alone. Alguma coisa assim, a música. E seja curtindo o vídeo, compartilhando, comentando. Hashtag GPS. Nome de alguém aí, por gentileza. Baixa o e-book. Mande sua arte. Mande sua arte pra gente, por favor. Eu sei que você é um artista, tá, gente? Eu sei que você é... Cara, dá pra fazer uma arte nervosa aqui. Tipo... uma localização em cima de uma cruz. Tô dando ideias para vocês, gente. Faça a sua arte e envia para nós. E seja um meio de mostra sobre a bondade e a misericórdia do Senhor a partir da arte. Envie sua oferta para o Memel e seja auxiliando missionários no mundo todo com a sua oferta. Deus abençoe você. Não esqueça que a arte é um ingrediente fundamental na grande receita da vida. Valeu, você chegou ao seu destino.